Estávamos agora aqui conversando. Existe uma preocupação nossa. Nossa proposta é colaborar para que a gente possa ter uma sociedade mais humana, mais assim esclarecida. Nós estamos vivendo aí setembro e todos falam de um setembro amarelo. Eu encontro nessa frase um pouco assim o distanciamento de uma realidade tão dura que é o suicídio. O suicídio está escondido por trás da informação. Você não vê a imprensa dando destaque. Ela é tão grave porque hoje falar de coisas que acontecem, acidentes, é o que mais fica na imprensa. Mas o suicídio, ele fica escondido atrás de uma plataforma cruel de realidades que a gente não quer ver. Por isso que a gente tem essa coragem de vir aqui hoje e falar para vocês com toda sinceridade sobre essa realidade que nós necessitamos enfrentar, porque o índice de suicídio no Brasil é bem maior do que as pessoas sabem, porque ela não é divulgada. Então, eu acho importante chamar a atenção com o Setembro Amarelo, mas muito maior, a gente se conscientizar e tentar ver quem está ao nosso lado, dentro das igrejas, dentro da sociedade, dentro do nosso lar. A gente encontra, por exemplo, uma palavra que eu sempre estou me orientando, a minha parte principal é trazer com que as pessoas entendam que uma cultura religiosa foi desenvolvida ao longo do tempo em nossas vidas, que existe um Deus. Nós não podemos negar isso, seja qual for a religião ou placa, isso aqui não estou nem interessado. Eu estou querendo ver se a gente ajuda quem está passando um momento difícil. Lá em 2 Coríntios 1, de 8 a 10, diz assim: porque eu não quero, irmãos, que ignores a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar. Mas de modo tal que da vida desesperamos, mas já em nossos mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos, o qual nos livrou de tão grande morte, e livra, em quem esperamos que também nos livrará ainda. Essa palavra ela vem trazer para nós justamente essa esperança. E a gente tem que ter um cuidado, porque esse tema tem uma finalidade de dar uma noção de como devemos tratar pessoas com tendências a suicida. Inclusive, essa palavra suicida, ele vem um ato, um efeito da vontade ou por falta de discernimento. Suicidar-se é dar morte a si próprio. A palavra suicídio, ele vem do latim e está composta por sui, si mesmo, e sídio, morte, do verbo codere, ceder, matar. Etimologicamente significa dar morte a si mesmo. Diante desse texto tão contundente, que as pessoas às vezes não querem ver, porque está vendo por um ângulo só material, mas tem pessoas que estão vendo pelo lado espiritual. E a gente sabe muito bem que não podemos, como igreja de Deus, como ser humano, como cristão, fechar os olhos para as pessoas que enfrentam tão grave problema como o suicídio. Às vezes essas pessoas estão tão perto de você, às vezes é um irmão, um tio, um avô, e ele dá sinais de que está passando por uma situação, mas a gente às vezes não quer ver. E muitas das vezes a gente até participa do suicídio quando você fica realmente alheio a um silêncio, a alguém que fica falando de morte e a gente não percebe. Quando fala até que vai suicidar, tem gente que não acredita, nada, vai falando só, não tem coragem não. Olha, o suicídio ele vem falando. Por isso que a gente precisa conversar mais, mas não conversar de coisa ruim, mas conversar com a pessoa, o que é que está acontecendo? Por que você está triste? O que é que está ocorrendo? Pode ser aí uma depressão que leva, pode ser uma outra situação, às vezes até uma boa conversa
tira a pessoa daquela situação e pode ajudar a que ele venha resolver os problemas que está levando ele a tomar uma decisão tão cruel. Por isso que eu também convidei aqui a Dinalete para ela estar comentando até cientificamente sobre essa questão, até como psicólogo. Eu aqui quero falar mais como um cristão, faço questão disso. Então, Aloysio, olá pessoal. Segundo os estudos, a pessoa que tenta o suicídio ou que fala de se suicidar, ela não está querendo destruir a sua vida, ela está querendo matar uma dor profunda no coração, na alma. E aí ela fica falando que vai se matar, que vai se matar. E quem fala, às vezes a pessoa fala, ele não vai matar, mas tem um cuidado, que sim. Como também quem tenta uma vez, alguns falam que não tenta a segunda vez. Cuidado também, porque tenta. Segundo uma pesquisa feita na Universidade Federal da Bahia, o maior índice, o perfil do suicídio são as pessoas não alfabetizadas, indígenas e homens. Homens por quê? Pela situação de não conseguir um bom emprego, o fracasso profissional e às vezes também até alguns casos amorosos que levam a ele. Mas na atualidade, a maioria dos casos se encontra em adolescentes e idosos. O adolescente levado pela falta do entrosamento social, daquele grupo que ele desejava entrar e não consegue, pelo bullying, também por falta do amor, tá? Na adolescência, na juventude, ele sente essa falta também, por não conseguir encontrar, e pela falta da compreensão da própria sociedade. Com o adolescente que às vezes acha que é até agressividade, e não é agressividade. O suicida, no adolescente, ele tem essa tendência, não é só aquele que fica na cama, deitado, parado, sem fazer nada. Agora, nas mulheres, o índice já bem menor, porque a maioria das mulheres, elas são muito religiosas. E essa religiosidade, ou vamos deixar um pouco a religiosidade de lado, mas a fé em Deus conforta, e trazendo esse conforto a uma diminuição. E os idosos, por quê? O idoso, pela falta, quando ele perde família, ele acha que já tem uma doença que não tem mais jeito, a vida profissional também ele foi um fracassado. Então, diante de todo esse quadro, chega a própria idade, chegando à conclusão de um final de vida sem êxito em nada, ele também comete. E qual a ajuda? Existe? Claro que sim. Em primeiro lugar, busca Deus. Segundo, a família. A família é um ponto fundamental. Então, a família se aproximar, perguntar o que está acontecendo, o que ele está sentindo, buscar a causa. Tem que ir lá na causa, que é o foco que leva a isso. Levando a uma terapia, mas muitas das vezes necessita não só da psicoterapia, mas também de medicação. Agora, no caso, quando é para medicação, só com consulta médica. Tá? E o jovem também, voltando um pouco, ele sofre muito num ambiente não só familiar, que ele se recua, fica sem ter a coragem de falar, com medo de repressão, mas muito mais ainda na escola, na faculdade. O adolescente na escola e o jovem na faculdade. Essa atualidade onde existe um padrão de beleza, o padrão social de quem tem mais, quem tem menos, esse é um sofrimento muito grande também causado com eles. Por isso que a gente vem hoje chamar a atenção de essa triste realidade que nós estamos vivendo no país. As pessoas estão aí acontecendo, quando vê nas redes sociais, tô de luto, e aí já aconteceu. Para que a gente não seja surpreendido com esse tipo de sentimento, conversa com teu irmão que está na igreja, conversa com alguém que está triste, sai de tua casa, visita alguém, fala com a tua vizinha, não fica somente em redes sociais, que é tão fria, tão sem sentimento, mas começa, olha no olho da pessoa, pergunta o que está acontecendo, conversa com ela, conversar. O assunto é conversar, é dialogar, e as demais coisas serão acrescentadas. Eu agradeço essa rica oportunidade de você também parar para nos ouvir. A falta da comunicação é um fator importantíssimo que leva
a tristeza, depressão e a depressão levando ao suicídio. Então, a comunicação é importantíssima. Agora, eu quero pedir aos pais, dá um espaço para que seu filho sinta confortável de falar com você, porque muitos filhos que não falam porque tem medo de falar com o pai, medo de falar com a mãe. Então, abre esse espaço para que ele venha ter um diálogo melhor, porque só através do diálogo é que você vai saber como ele está se sentindo e o que é que você pode fazer para ajudar. Porque os pais, referência para os filhos, ele tem que demonstrar, não através de palavras, mas sim através das atitudes dele, como direcionar esse filho e como trazer ao aconchego. Como eu falei, o filho necessita cuidado, afeto e o limite. E isso tem que começar de pequeno e também tem que ir na adolescência para formar um bom cidadão na sociedade, com a saúde saudável para um melhor desenvolvimento. Conto com você no próximo encontro. Eu conto com você no próximo encontro.